Boa noite a todos e a todas. Agradeço o Licínio e o Gilberto pelas palavras. E antes de tentarmos aqui passar algumas noções sobre a importância da comunicação na vida da sociedade, de todos nós, eu quero registrar os meus agradecimentos ao Cresce por duas razões que as coloco agora. Primeiro, pela oportunidade que nos dá de transmitir um pouco daquilo que a gente conquistou no dia a dia, na prática e nos bancos escolares. E, em segundo lugar, pelo convênio, pela parceria que a União dos Vereadores do Estado de São Paulo mantém com o Cresce. Uma parceria, a meu ver, salutar, uma parceria onde a gente tem oportunidade de divulgar para os agentes políticos do Brasil a importância do corretor, cidadão que tem que estar antenado com o dia a dia, a importância que ele exerce na vida das pessoas. O corretor é aquele que trabalha com o sonho das pessoas, é aquele que torna real o sonho de cada um daqueles e daquelas que pretende adquirir a sua casa própria. E esta parceria, para nós, é muito importante. E nós descobrimos, nesta parceria, qual é a importância da comunicação para atingirmos os nossos objetivos. No decorrer da nossa conversa, nós vamos colocar isto aqui para vocês. Esperamos que a colocação da arma que usamos seja uma demonstração digna desta ferramenta chamada comunicação. Quero cumprimentar o presidente do Cresce São Paulo, Luiz Augusto Viana Neto, que, por motivo de força, José Augusto Viana Neto, que, por motivo de força maior, está ausente, mas certamente aqui nos assistindo, através da TV Cresce. E a todos os corretores do Brasil, eu quero enviar a minha homenagem e a minha saudação. Eu aprendi com o Viana a importância do corretor na vida do cidadão. Eu queria entender o que era a Quarta Nobre e queria entender a sequência de palestras que faz o Cresce para os senhores e senhoras. Aí eu fui analisar melhor a vida do corretor, o que representa o corretor no dia a dia. A comunicação tem um efeito muito forte na vida das pessoas que trabalham com os sonhos de outras, extremamente forte, porque não é só chegar na pré-venda, na venda é importante que haja o pós-venda. E para chegar a isto, significa dizer que nós precisamos estar por dentro dos assuntos, discutir o que interessa com as pessoas, para que esta venda seja uma interação, crie uma empatia e a afetividade seja muito maior do que o simples ato de vender. Porque, naquele momento, diferentemente de qualquer outra profissão, o corretor, a corretora, está negociando com o sonho da pessoa e transformando o seu sonho em realidade. Seja para quem vai colocar o imóvel à venda, porque precisa daquele recurso para cumprir uma outra tarefa, seja para aquele que vai comprar, aquele sim, ao receber as chaves, recebe o maior ganho, o significado mais alto da sua vitória na vida, que é a conquista do seu patrimônio, da sua casa própria. Os brasileiros, 93% dos brasileiros pesquisados, numa pesquisa que o Ibope fez sobre uso e costumes de cada um, o maior dos sonhos apresentado pelas pessoas não era o seu carro próprio. Este vinha, em segundo lugar, a sua casa própria. A garantia de que, na vida, na terceira idade, ele tenha o seu ambiente, a sua garantia de existência e o seu patrimônio para viver, porque todos sentem que ali ele é dono dos seus atos, é dono do seu espírito e é dono da sua alma. Então, 93% dos brasileiros querem ter o seu imóvel, a sua casa própria. Vem logo a seguir o seu segundo patrimônio, que é o carro, e depois o segundo imóvel, mas isso demonstra com muita clareza que, numa viagem à alma de todos os brasileiros, nós encontramos ali o seu principal sonho de vida. Agora, o que vem a ser a comunicação? Antes de mais nada, eu aprendi no curso de comunicação e expressão, o que eu mais gosto de fazer é falar.
o escrever, o colocar as palavras na tela é uma segunda opção, mas é a mais importante das opções quando, na nossa manifestação, nós queremos que as pessoas apreendam. O Reinaldo Polito diz o seguinte, que quando a pessoa só fala, você apreende, você consegue auscultar, dominar apenas 10% daquilo que ele quis passar. Enquanto que, ao falar e ao escrever, você faz com que a pessoa se lembre, por muitos dias, de 65% daquilo que foi proposto. Então, eu queria fazer aqui para vocês uma junção do que significa a comunicação, mas antes da comunicação, o que é mais importante do que ela é a motivação, é o estilo de vida que nós temos que adotar. Então, eu gostaria de começar lembrando que a comunicação, ela, durante uma conversa decisiva, nós nos sentimos como um equilibrista na corda bamba. Nós não sabemos quem é a pessoa com quem estamos conversando. Aí, sim, é que entra o conhecimento do corretor. Quando nós elogiamos a quarta nobre, nós estamos dizendo o quê? Que aqui nós estamos discutindo os assuntos do momento. O corretor imagina o que é o momento, analisa as notícias, as circunstâncias e traduz com a outra pessoa o seu pensamento, o seu ponto de vista. Neste caso, a comunicação ajuda a descobrir como compreender melhor as pessoas, como vencer o medo e como ganhar coragem para tomar a decisão certa e induzir a decisão certa. Serenidade, empatia e autoconfiança ajudam a construir pontes que levam ao sucesso pessoal e ao excelente desenvolvimento pessoal. Sucesso social e pessoal. O que é vencer o medo? É simplesmente entender que o interlocutor quer sentir de nós absoluta segurança naquilo que nós estamos transmitindo. É muito comum, e logo, logo nós vamos começar a ver nos programas de televisão, o horário gratuito com os agentes públicos. A primeira coisa que o nosso inconsciente recebe é a sinceridade de propósitos daquilo que o cidadão está falando. Por isso que os marqueteiros não gostam muito de transformar o político, tirando dele a sua característica natural e passando por uma condição artificial. Eles não gostam porque a pessoa nunca vai ser aquilo que ela gostaria que as pessoas imaginassem, porque ela não está sendo efetivamente natural. Esta comunicação, ela pode ser marcada por vários exemplos na política, mas o que melhor diz isto é o inconsciente de vocês ao receber a mensagem. O cara vai falar na televisão em honestidade e vocês vão saber que ele não tem a ficha limpa. O primeiro ato do inconsciente é rejeitar aquela candidatura. Hoje, os marqueteiros estão tendo a noção exata de que isto é tão real que eles pararam de querer mudar as pessoas. Eles tentam lapidar, mas sem que as pessoas percam a sua comunicação da forma que ele é. É como a gente imaginar o José Serra dançando o Rebolation. É evidente que ninguém vai votar nele, porque aquele não é o José Serra. O José Serra é uma pessoa séria, compenetrada e comprometida com seus ideais, diferentemente daquilo que se pretende fazer. Vai dançar, vai pegar a criancinha, beijar, levar no colo, brincar com ela, tocar de roda? Não vai fazer isso, porque o inconsciente não vai admitir. Então, o primeiro passo para conhecer as pessoas com quem nós estamos lidando é puxar conversa, é falar, é descobrir qual é o tema que a pessoa quer desenvolver e desenvolver aquele tema. Quando a gente participa de eventos como este, nós estamos nos reciclando e ouvindo todos os assuntos. Quando lemos jornal, assistimos programas de televisão que induzem a cultura, nós estamos assimilando os temas. De repente, encontramos alguém que queira discutir sobre futebol. Temos que falar sobre futebol, até que a gente consiga efetivamente descobrir, compreender a pessoa, com isso vencer o nosso medo, porque não estamos conversando com o desconhecido,
e estamos criando coragem para oferecer o nosso produto, para trabalhar efetivamente com aquilo que nós queremos vender. Lembrando sempre uma coisa: o som mais importante que a pessoa gosta de ouvir é o seu nome. Este é o som mais importante que uma pessoa tem dentro de si. O que começa a agradar as pessoas é quando você o chama pelo nome. Esta é a preparação que nós precisamos ter. A pior coisa que tem é falar, como é que é o seu nome mesmo? Não, isso tem que ser absolutamente evitado. Na interação entre interlocutor e o alvo da venda, é preciso que o nome venha em primeiro lugar. Daí a preparação que os americanos fazem muito bem, que é a estratégia da noite anterior. Os americanos, à noite, eles fazem a agenda do seu dia, os resultados positivos e negativos, o que deve ser feito no outro dia e a batalha que ele vai ter que enfrentar e estudar a cada uma das pessoas que ele vai tentar atingir, a cada uma das pessoas que ele vai visitar. Um exemplo, eu gosto de citar muito o exemplo da classe política, porque vocês leem e sabem histórias pitorescas de todos os políticos brasileiros. O Paulo Maluf, quando viajava para o interior, ele levava das cidades que ele ia um álbum de fotografia de todas as pessoas que ele encontraria naquela cidade. De preferência, o nome de todos os familiares. Pelo menos um familiar ele lembrava. Ele sabia o nome, o sobrenome da pessoa, ele sabe o nome e o sobrenome, e lembrava de pelo menos um familiar e qual é o gosto daquela família. Ele fazia isso durante a sua viagem de São Paulo ao interior. E foi um político que, durante muitos anos, durante muito tempo, obteve o respeito da população pela sua coragem, sem analisar aqui o mérito das suas ações políticas. Então, o primeiro passo é não se sentir como um equilibrista, é comunicar, mas tentar absorver da pessoa tudo aquilo que ela gostaria de ouvir para você falar aquilo que ela quer ouvir. Para a gente atingir isso, o que é muito importante é a inteligência emocional. A inteligência emocional é o novo paradigma do autoconhecimento. A inteligência, nos dias de hoje, já se sabe, não é só a capacidade de raciocínio, mas também a faculdade de saber lidar com os sentimentos. O filósofo grego Sócrates dizia no século V a.C., conheça-te a ti mesmo. Argumentava que se uma pessoa deseja compreender o mundo, é preciso conhecer a si mesmo. Então, primeiro ato para que nós nos tornemos, um bom comunicador é conhecer a gente mesmo, é saber se as pessoas com quem a gente vai lidar, é imaginar que os atos das pessoas, se for atos de repulsa, nós temos que ter a autodisciplina e dominar o nosso autoconhecimento para não cairmos do cavalo naquele momento. Outro exemplo político. Vou continuar no exemplo do José Serra. Muita gente diz que o Zé Serra é orgulhoso e prepotente. É exatamente a figura contrária. Ele é um homem extremamente tímido. Apesar de toda a sua capacidade intelectual, é um homem tímido. Se ele chegar numa roda, estender a mão para um eleitor e o eleitor lhe negar o aperto de mão, o Serra cai do cavalo. Porque, apesar de conhecer a si mesmo, saber como ele é, ele não conseguiu dominar o seu sentimento emocional. Ele simplesmente, nos termos populares, ele perde o rebolado se ele não tiver o autoconhecimento. E como é que a gente faz? Uma leitura da gente mesmo. Na escola de comunicação, eles recomendam muito que a gente tenha o mais fiel dos amigos, que é o diário. Para quem tem tempo, diário é um bom caminho para se autoconhecer. Escrever o seu dia a dia é o melhor dos caminhos para se autoconhecer. Mas o caminho que eu prefiro, o caminho que eu acho mais sensato, é você ter
Você ter ao seu lado alguém de absoluta confiança para você perguntar: como sou eu? Como você me vê? Como a média da população me vê? E entre as opiniões e a sua própria, você vai se conhecer. E se conhecendo, você domina o mundo. E não somos nós que estamos dizendo isso. Sócrates dizia no século V a.C., e isto perdura até hoje: conheça-te a ti mesmo, e você dominará o mundo. Autodisciplina. Depois do autoconhecimento, depois de uma comunicação em que você conhece o seu interlocutor, na medida que nós vamos avançando, nós vamos percebendo que algumas coisas fundamentais são importantes para a gente conseguir tudo isso, uma interação perfeita com o nosso interlocutor. A autodisciplina. Muitas pessoas aprenderam na infância o que é autodisciplina e se tornaram pessoas de sucesso. O maior exemplo do mundo, todos conhecem, é Bill Gates. Ele é um homem de visão, ele era lavador de pratos, depois se tornou lavador de carros e hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Conseguiu chegar ao topo da carreira que muitas outras pessoas no mundo inteiro gostariam de chegar. Agora, ele é um exemplo. Vários outros exemplos podem ser citados. Eu gosto de citar muito o Rockefeller, Nelson Rockefeller. Ele deu uma receita muito boa. Não é o ambiente que molda as nossas emoções, mas a maneira como nós a aprendemos, a maneira como nós assimilamos as nossas emoções é que nós vamos moldar as mesmas no trato com as pessoas. Para alguns, é aí que vem aquela famosa frase da automotivação, que a pessoa tem um exemplo muito prático e muito preciso de dois presidiários que olharam pela janela de uma prisão. Um viu a grade, o outro viu as estrelas. O exemplo do Rockefeller era mais ou menos assim. Para os pessimistas, meio copo de água é meio vazio. Para os bem-sucedidos, o copo ainda está meio cheio. Tudo vai depender da visão que você tiver da sua conquista, né? Se alguém... tem muita gente que gosta de ter o primeiro não na sua proposta de venda. Ele fala, agora é que vai dar certo. Quando a pessoa, o vendedor ou o comprador diz não no primeiro momento, muitas pessoas aceitam isso como um grande desafio. Os que sentem que tudo está fora do seu alcance nunca conseguirão atingir a sua meta. Esta é a receita de dois grandes homens, Bill Gates e o Nelson Rockefeller. Aí é que está o exemplo do Serra, exemplo de todos nós temos momentos em que a gente não consegue dominar as emoções. É aí que vem a necessidade da autoconfiança. Não há sucesso sem crítica que o acompanhe. Lidar corretamente com a crítica é o caminho perfeito para uma comunicação bem-sucedida. Tem pessoas que, quando você vai criticar, antes dele procurar entender se a crítica é construtiva ou não, ele já vai com o dedo em riste na sua cara. A partir daí, não há comunicação que resista mais. Está estabelecido um desentendimento, uma desinteligência entre o crítico e a pessoa que não suportou essa crítica. Portanto, para lidar corretamente com a crítica, é preciso lidar com as suas emoções. As crianças dão o grande exemplo para nós. Como é que pode ser um bom comunicador quem é uma pessoa pessimista, que é uma pessoa que não procura transmitir alegria, que é uma pessoa que não procura transmitir palavras de apoio, palavras de motivação com as quais ele se relaciona? São aqueles famosos desajeitadores de roda, pessoas que desarrumam as rodas quando chega. Tem expressões que, às vezes, não agradam o ouvido. Se alguém ainda pronuncia, analisa bem expressões como essa. Você vai bem? A pessoa diz o seguinte, não tão bem como você, mas estou indo. Esse não tão bem como você não soa bem para os ouvidos
do interlocutor. Estou bem? Sim, graças a Deus, estou bem, cada vez melhor. Não há necessidade de tentar fazer a comparação com o outro. Aí não entra a disputa de sentimentos ou de momentos felizes. Então, assim como as crianças, nós devemos manter a alegria de viver, que, ao lado da autoconfiança, estimula o respeito que as pessoas devam ter por nós. Todos gostam de conviver com pessoas alegres. Todos gostam de conhecer pessoas que sorriem, que transmitem sorriso, independentemente do dia ou da noite que passou, ou do dia que ele espera ter. É preciso que ele espere ter um dia de muitos bons propósitos, um dia de boas realizações, e que, no primeiro contato, ele procure transmitir isso, que é o estimular o respeito que as pessoas devem ter por nós. Vender, transacionar, semear, no caso do corretor, o sonho da pessoa, que é a casa própria, dependem muito da mensagem de confiança e da autoconfiança que nós vamos passar. Nós temos que acreditar piamente na nossa proposta. Nós temos que acreditar que nós estaríamos aceitando se o outro fosse nós. Se nessa proposta nós estamos fazendo alguma coisa que seria bom também para nós. Assim, a autoconfiança vai estar sendo transmitida. Primeiro, devemos querer na mente. Primeiro, devemos acreditar que vai acontecer para que a comunicação seja efetivamente transmitida ao outro. É através do olhar, é através da autoconfiança e da comunicação precisa em cada palavra que nós vamos fazer com que ele respeite o que estamos propondo e acredite no que estamos propondo. Portanto, a alegria é o grande momento. E esta alegria nos induz a acreditar primeiro na mente que nós vamos ter sucesso. O grande exemplo disso está na Bíblia. Jesus Cristo, quando foi ressuscitar Lázaro, ele não disse, Lázaro, levanta-te. Primeiro ele disse, Pai, obrigado. Lázaro, levante. Primeiro ele agradeceu porque na mente dele já estava atendido o seu pedido para ressuscitar Lázaro. Nós nunca vamos ter êxito ou sucesso se a comunicação nossa não for dentro daquilo que nós acreditamos. Se não for peça fundamental do nosso entendimento, se não for aquilo que nós efetivamente acreditamos, o interlocutor não vai receber essa mensagem positiva. Nós temos que vender, antes de mais nada, o nosso caráter, depois o nosso produto, e junto com o nosso produto, a certeza de que para ele está fazendo tão bem como se para nós fosse. Olha, nós temos hoje telefone, fax, internet. Nós podemos entrar em contato com os outros a qualquer hora do dia. A qualquer hora do dia. E quanto mais inventarem meios de comunicação, mais vai ampliar a solidão das pessoas. Hoje vale o que valia nos tempos de Cristo. É o encontro das pessoas. É preciso viver em comunidade. E as pessoas que trabalham com produto de venda têm que participar de associações regionais, têm que participar de instituições de classe, entidades de serviço, Rotary, Lions, maçonarias, têm que frequentar clube, têm que ter roda de amigo. Quem trabalha com venda precisa estar no meio das pessoas. A igreja, principalmente. Ninguém consegue fazer uma venda por telefone, internet ou fax. Vocês vão dizer, mas tem, claro que tem. Para tudo existe a exceção de regra, mas nunca será uma coisa tão perfeita como o contato do dia a dia, o contato com as pessoas, o frequentar o clube, e tudo isso nos faz atingir aquela nossa primeira proposta, que é a alegria e a autoconfiança. Quando você tem algum problema, por mais estranho que possa parecer, se você tem oportunidade de falar para uma outra pessoa que está ao seu lado, você consegue melhorar. E você melhorando é a comunicação que melhora, é o seu olhar que transmite segurança, é o seu falar que é preciso. Absolutamente preciso. Mas para isso tem que viver. Esta talvez seja
a mais importante das receitas de comunicação bem-sucedida. É viver em sociedade, é frequentar ambientes onde existem os iguais, como nós, onde existem pessoas que nos possam ajudar a crescer, que nos possam ajudar a construir momentos maiores e inteligências melhores. Então, cultivar amizades é um dos momentos importantes na comunicação. O psicólogo norte-americano Robert Sternberg, um dos maiores psicólogos do mundo, ele descreveu 3 planos de inteligência para o efeito da comunicação. O analítico, que nós utilizamos para resolver problemas. Nós fazemos um trabalho de uma forma analítica para resolver os nossos problemas. Nós somos absolutamente analíticos na resolução dos problemas. O criativo, com o qual abordamos os problemas novos e formulamos, a partir daí, novas ideias. Esta é a inteligência criativa. E aí vem o prático, usarmos estas ideias com eficácia no dia a dia. Usarmos estas ideias com eficácia no dia a dia. Você analisa, você cria e você usa as ideias para transformar em instrumento de sucesso. Todos, absolutamente todos, têm o direito ao sucesso. Mas isto não é dado de presente. Isto não cai do céu. Isto exige um esforço muito grande. E o cérebro tem que trabalhar cada dia mais. O cérebro tem que trabalhar desde palavras cruzadas, com as mais importantes leituras dos maiores nomes da humanidade, até as leituras práticas do jornal do dia a dia. Nós precisamos saber quem foi, por exemplo, Jesus Cristo, para entender como aquele homem chegou há 2000 anos como o maior líder da história de todos os tempos. Nós precisamos saber quem é Nelson Mandela. Nós precisamos saber quem foi Martin Luther King, para saber como esses homens chegaram a conquistar a simpatia do mundo. Mahatma Gandhi, eles eram diferentes de nós? Não. Eram pessoas como a gente mesmo, homens dotados, mas eles tinham alguma coisa especial. Eles eram absolutamente dotados de vontade. A vontade, a persistência e a perspicácia. Eles eram perspicazes, eles tinham vontade, persistiam no propósito e buscavam o propósito. Querer é o sentimento absoluto de poder. Roberto Sternberg coloca isto. E essas 3 práticas resolvem o nosso problema. Se nós associarmos estas 3 inteligências, esses 3 planos da inteligência, ao autoconhecimento, à autodisciplina, a comunicação efetivamente concreta e real com as pessoas e a vida em sociedade. Se nós fizermos isso, conhecendo o nosso ramo de atividade, nós só temos um caminho a seguir. É o caminho do absoluto sucesso. Não adianta só conhecer as nossas atividades. Não adianta eu conhecer tudo sobre jornalismo. Eu preciso conhecer um pouco da vida humana, do comportamento humano. Nós temos que viajar cada dia dentro da alma das pessoas para conhecer melhor as pessoas. E conhecendo as pessoas, nós vamos ter um extrato de como é a humanidade. A partir daí, conhecendo o nosso trabalho, conhecendo as pessoas, aplicando os 3 planos de inteligência, não tem erro. Sucesso absoluto. Bem, vocês poderiam perguntar, o que tem isso a ver com a comunicação? Todos os itens anteriores que analisamos nos levam a uma única verdade. A autoconfiança conquistada pelos prazeres que nós passamos aqui a vocês nos levam a uma comunicação firme que transmite convicção. Comunicação tem que transmitir convicção. Eu tenho que dizer que o meu produto é um produto real, efetivo e que vai mudar a vida da pessoa. Mas eu tenho que acreditar nisso também. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que ter absoluta convicção de que eu não estou tentando blefar. Eu estou tentando colocar aquilo que eu acho que seria bom para mim
na minha venda e no pós-venda. O pós-venda significa, isso eu acho muito importante. E são exemplos práticos que eu gostaria de colocar aqui. A Silvia Mello, que aqui está, diretora de comunicação da UVESP, produtora da Rede Vida, aliás, está aqui toda a minha equipe, a Jaqueline Gorgônio, está aqui a Isadora Rodrigues, uma estagiária, outra jornalista, está ali o Hélio Jardim, que é diretor da UVESP, está também aqui o Luiz Mário Marinho, que é diretor da União de Vereadores do Brasil. A Silvia, uma vez, esteve hospedada num hotel, e ela se apaixonou pelo hotel e quis se tornar fidelizada ao hotel. Por quê? Porque, quando ela chegou em sua casa, retornando do período em que ficou no hotel, ela recebeu um telefonema, eles perguntando a ela se a sua estada tinha sido satisfatória, se os pratos que ela solicitou, se tinham sido, que ela encontrou, se tinham sido do seu agrado, se o quarto estava arrumado da forma como ela encontrou, se era do seu agrado. Respondeu, ela ficou encantada, respondeu a pesquisa, o hotel passou a assimilar, diante do seu perfil social, como é que nós devemos trabalhar com os hóspedes. Eu chamo isso de pós-venda. É o contato posterior. Né? Não é virar as costas, falar, bom, esse aí eu apliquei nele, como tem muita gente que faz. É preciso saber o que fazer, o que falar. Um exemplo prático. Na nossa proposta de convênio e parceria com o Cresce, nós estamos dissimulando, pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil, por consequência, a lei das placas. Essa lei das placas, vocês conhecem melhor do que ninguém, é fazer com que, através de uma legislação criada na Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito, só pode comercializar casa própria, só pode haver esta transação comercial desde que feita por corretor sindicalizado. Então, na placa de venda, tem que ter, obrigatoriamente, o nome do corretor e o número do Cresce. Nós estamos levando esta lei para vários municípios do Estado de São Paulo. Vocês perguntariam, está fácil de colocar? Não, não está fácil de colocar esta legislação. Ela está dificílima. O que o Hélio Jardim, que é o nosso diretor responsável por este projeto da Lei das Placas e da facilidade de acesso dos corretores à documentação imobiliária da Prefeitura, o corretor participar da discussão do preço, daquilo que está estabelecido, da avaliação, do patrimônio público, com a mesma liberdade que tem os secretários da Prefeitura, o que o Hélio está encontrando? Tem vereador que vira e diz o seguinte, e não é um só, não, são vereadores de vários municípios do Estado, e diz o seguinte, bom, mas entre os meus eleitores, tem muitos deles que se aposentaram e resolveram vender e comprar casa. Eu vou brigar com eles. O Hélio perdeu o argumento? Não. Ele tem o outro argumento. Bom, se você foi eleito vereador, você foi eleito agente público que representa parte da comunidade. A Câmara, o que é? É o espelho da sociedade que ali está. Toda a sociedade está representada em 10, 15, 17 homens e mulheres, porque foram votados pela sociedade, cada tipo, cada segmento votando naquilo que encontrava. O que o Hélio diz? Você é agente público. A transação feita às escuras é o patrimônio público que perde, porque os tributos não são devidamente recolhidos aos cofres públicos. Você tem 10, 12 corretores piratas vendendo imóveis, amigos seus, eleitores seus, mas você tem toda a população com a evasão de divisa, perdendo receita. Aí ele consegue motivar o vereador. Aí ele faz ameaça. E se nós contarmos no jornal da UVESP que você não quer fazer esta lei, porque esta lei vai favorecer corretores piratas? A pessoa se espanta. Então, o argumento que ele defendeu é o seguinte, eu vou perder 10 votos. Aí o Hélio diz, mas você vai perder a confiança das cidades. Vai ganhar 10 votos, vai perder a confiança da sociedade. Não que nós queiramos obrigar a que a transação seja com o corretor. Nós queremos a garantia de que o sonho de cada uma das pessoas vai ser cumprido de uma forma real,
efetiva, que ele não vai ter dissabor, que ele não vai ter desencontro com aquela venda a ele proposta. E nós sabemos que numa transação efetivamente real, com o corretor sindicalizado, os tributos são recolhidos como deve. E tributos recolhidos é dinheiro aplicado em obras públicas, em eventos sociais, em eventos públicos, em creches, em escolas, em postos de saúde. Então, nós temos a saída. Esta saída que o Hélio dá, o que é? A comunicação. Diante de um argumento forte, ninguém quer perder voto, você tem que ter um outro argumento mais forte para ganhar a confiança daquele vereador. Mas não, eu perco 10 votos, mas eu vou dar uma demonstração de que eu trabalho pela cidade. Aqui não vai ter corretor pirata. É isso que tem que fazer. E a maioria que está apresentando essa legislação, e a cada dia uma nova lei que nasce no município, vários municípios do Estado, nós vencemos a parada com o argumento de que estamos garantindo que é dinheiro limpo, não é dinheiro pirata, e, portanto, é um dinheiro que o cofre público vai participar. Porque é de lei. A César o que é de César. É justo. Então, a comunicação, ela nos leva a uma única palavra, convicção. Se nós não tivermos convicção, não temos comunicação. Eu estou procurando transmitir aqui para vocês o que é a convicção. Exatamente falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo como sério, aquilo que eu acho que foi o objetivo maior da minha vida, foi aprender a me comunicar. Eu gosto de falar, gosto de escrever, gosto de estar no meio das pessoas. Posso ter algumas dificuldades sociais, é aí que eu procuro, então, me conhecer. Se eu tenho a dificuldade social, a chamada crise de ambiente social, é uma falha que eu tenho na minha personalidade, mas eu aprendi a me conhecer e, quando eu preciso vencer, eu venço. Quando eu não quero vencer, eu fico em casa. Mas, quando eu preciso vencer, eu venço e enfrento. Eu, quando criança, eu tinha muita dificuldade de falar em público, mas dificuldade demais. Transpirava ao extremo, pressão caía, era uma dificuldade enorme. Achava que todo mundo me olhava encontrando defeito. Procurei vencer. E se eu procurei vencer, eu o fiz com esse caminhar que eu estou colocando a vocês aqui. Com este caminho que eu estou encontrando de uma forma de tentar passar para cada um pouco da minha experiência, para mostrar que o caminho, em resumo, em sinopse, é este: autoconfiança, autodisciplina, conhecimento de si mesmo, conhecedor dos temas da atualidade, aí, então, a boa venda está garantida. E o pós-venda, nunca se esqueçam disso, do chamado pós-venda. Daí um mês, você vendeu uma casa, vai lá, visite a pessoa. E aí, está contente, feliz? Isto tem um efeito prático enorme. Isto atinge o coração das pessoas. E o que nós vamos ganhar? Primeiro, fomos felizes na comunicação, praticamos o bem, tivemos sucesso na nossa empreitada e ganhamos ali um comunicador, alguém que vai transmitir também que é bom fazer negócio conosco, né? Que a gente vê muito, olha, procura tal médico que ele é bom, vai lá naquele corretor porque ele faz negócio sério, aquela imobiliária dá todo o atendimento que você precisa. Eu gostaria de mostrar apenas 3 publicidades para vocês, porque é muito comum também a pessoa não conhecer comunicação e, por exemplo, criar um anúncio na sua cidade, da sua imobiliária, e ele mesmo criar e achar que, se agradou ele, vai agradar a comunidade. Ele esquece da técnica. Vejam vocês o que é uma boa mensagem. Muitas vezes nós fazemos anúncio, propaganda, jogamos dinheiro fora porque o objetivo não foi alcançado. A boa comunicação exige conhecimento. Eu queria mostrar 3 só. Vejam esta comunicação. How do we look? How do we look? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? Una trampa. ¿Una trampa? Cuando ha visto un Toyota que se queda en la carretera. O que ele quis dizer ali? Quer dizer, o cara ia parar porque a mulher era bonita, mas ele viu o carro que estava estragado, era o Toyota, e falou, não, isso é trampo. Toyota não quebra. Veja que comunicação perfeita foi essa. Vamos ver uma outra.
Não é fácil. Agora imagina se este ente querido for você. Como é que fica? Não é fácil. Agora imagina se este... Você que está em casa sabe que perder um ente Veja querido que absurdo não é esse fácil. anúncio. Agora imagina se este ente querido for você. Como é que fica? Sua família precisa estar preparada, não é verdade? Dá uma olhada nesse lugar. Cemitério Jardim da Eternidade. São 80 mil metros quadrados de área. Eu vou repetir. 80 mil metros com viveiro de pássaros, lago, capela ecumênica. Um espetáculo. Você nunca viu nada igual. E agora a melhor parte. Meninas, por favor, o preço. Você que está em casa deve estar se perguntando. Tá, mas quanto custa tudo isso? 40 mil? Não. 30 mil? Também não. Só 8 mil reais. Isso mesmo, 8 mil jazigo. Tá muito barato, hein? E as 10 primeiras pessoas que chegarem agora ganham uma lápide personalizada. Isso mesmo, essa aqui é do seu Joacir, mas ela pode ser sua. A hora é agora. Cemitério Jardim da Eternidade. Vem pra cá. Agora vejam, senhores e senhoras, a propaganda mais linda que eu vi na minha vida. Ganhou prêmios maravilhosos. Ela foi feita nos Estados Unidos, mas ela quer induzir o seguinte: tudo que nós estamos plantando agora, nós vamos criar com as futuras gerações. Vejam que exemplo maravilhoso de uma propaganda bem feita. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Olha aí, ele compreende a preciosidade da água. Eles estão querendo dizer com essa propaganda que o que nós estamos procurando de uma forma até assustadora hoje, com medo do que pode acontecer, o que nós estamos tentando passar para as próximas gerações é que, se não houver respeito ao meio ambiente, o fim do mundo está próximo. O planeta pede socorro todos os dias por atos que nós praticamos, às vezes até involuntariamente, mas pela cultura que nos dominou. Tudo isso nós temos que vencer. A gente só vence no dia a dia. Portanto, eu quero agradecer essa oportunidade. O Licínio e o Gilberto me colocaram o tempo. Espero que eu tenha cumprido à risca esse tempo e me coloco à disposição para perguntas, se assim desejarem fazer.